Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo à classe Ouvindo a Voz de Deus. Hoje estudaremos o tema Salvação pela Graça. Veremos o que é graça dentro deste livro, porque só abrindo este livro, a Bíblia Sagrada, é que ouvimos a voz de Deus nos nossos dias. Venha comigo, porque temos uma regra: sempre orarmos antes de estudar a sua palavra. Vamos orar? Pegue a sua Bíblia e ore comigo. Querido e bom Pai, em o nome de Jesus, neste momento, eu peço a autorização para abrir a tua palavra. Que a tua palavra alcance os teus filhos neste momento, através deste estudo, e que hajam decisões nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Para estudarmos o tema Salvação pela Graça, precisamos recapitular o estudo anterior. O estudo anterior falava sobre a nova terra. Esta nova terra, ela será estabelecida depois do milênio. Apocalipse 21 diz que haverá novo céu e nova terra. Diz lá também que a mansão celestial, ou seja, a nova Jerusalém, descerá para esta terra após o milênio. Meu amigo, para que você esteja nesta nova terra, você precisa estar com seu nome escrito no livro da vida. E este livro é o livro da vida do Cordeiro que está no céu. Hoje você vai aprender passos para ter o seu nome no livro da vida através do tema Salvação pela Graça. Então, para entendermos o que é salvação pela graça, precisamos entender o que é graça. Graça, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, nos mostra, através de Paulo, o que Paulo escreve a respeito deste assunto. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Acompanhe comigo. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amigo, graça é igual a Jesus Cristo. Pela graça sois salvo. Quem salvou você? Jesus Cristo. Então, graça também é um dom, que é igual a um presente. Salvação pela graça, o dom de Deus ou o presente de Deus na cruz do Calvário. Amigo, esse termo graça vem do hebraico gesé e do grego chari, que significa favor, bondade, especialmente quando não merecido ou não ganho. O termo hebraico é encontrado com frequência no Antigo Testamento em frases como: se achei graça aos teus olhos, Êxodo 33:13. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, 2 Samuel 15:25. Sempre que é utilizado este termo no Antigo Testamento, está se referindo a Deus ou uma pessoa. Então, meu amigo, Romanos 3, 21 a 26 é o texto mais claro sobre graça na palavra de Deus. Venha comigo para Romanos 3, capítulo 3 de Romanos, versos 21 a 26. E nós vamos nos deliciar neste momento no que Paulo diz a respeito do assunto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por
ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esta passagem é a declaração mais completa de Paulo, como eu disse para você, sobre o plano da salvação. Ela contém alguns elementos importantes que nós precisamos distinguir aqui, detalhar para você. A justiça é sem lei, ou seja, não é conquistada por observância da lei, meu amigo. Não adianta você observar a lei para ser salvo, para ter justiça. Em vez disso, ela vem mediante a fé em Jesus. Romanos 3:22, Gálatas 2:16, Efésios 2:8. Uma vez que todos pecaram, todos merecem a morte. Amigo, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Deus não dá às pessoas a morte que eles merecem, mas o que não merece, Ele dá. O livre dom da graça. Ô, meu amigo, aceita pela fé. Ainda mais, o dom oferecido por causa da morte de Cristo na cruz, o sacrifício expiatório não só destituiu a pena do pecado, mas também a provisão para a redenção humana, a reconciliação dos relacionamentos e a purificação da poluição do pecado. Oh, amigo, olha que maravilhoso! O sangue do sacrifício de Cristo é central para toda a obra da divina salvação. É no sangue de Cristo derramado na cruz que se fundamenta cada uma das metáforas da salvação que nós vimos em 6 aspectos aqui. Só o sangue de Cristo. Ei, amigo, você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador? Aceita o sacrifício de Cristo lá na cruz? Há quase 2000 anos atrás? É suficiente para você. Mas você precisa ter uma mudança de vida. E nós vamos ver aqui em detalhes isso. Amigo, o que esses textos, o que esses 6 aspectos estão querendo dizer é que, em outras palavras, Cristo morreu a morte merecida por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a vida que Ele merece. Isso é amor, isso é dom, isso é presente, isso é graça. Oh, amigo, aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Olha o que diz Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ei, a todos os homens. Mas, Fabiano, é no Antigo que a graça foi estabelecida ou só foi estabelecida no Novo Testamento? A graça foi estabelecida desde que o pecado entrou na face da terra, desde a fundação do mundo. Oh, meu amigo. Mas, Fabiano, no Antigo Testamento as pessoas não eram salvas pela lei? Vamos ver? Vamos continuar analisando a palavra? Existe uma crença dispensacionalista baseada numa teoria de John Nelson Darby. Ele é que começou com essa teoria de arrebatamento secreto, de que a igreja seria arrebatada secretamente. Dentro da sua teoria, também tem os 7 anos de tribulação após o arrebatamento. Detalhes de que haveria uns 7 anos de tribulação depois que a igreja saísse da terra. Ele divide a história humana em 7 dispensações, porém em 2 grupos distintos. O que é dito hoje, Israel e a igreja, e a dispensação da lei ou a dispensação da graça. Dizendo que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e que hoje são salvas pela graça. Eu não vejo isto na palavra de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo graça em todo o tempo.
E no contexto de que o povo de Deus seria retirado e depois seria 7 anos de tribulação, eu não vejo em nenhum momento na palavra de Deus o povo de Deus sendo tirado do meio da tribulação. Eu vejo que no final da tribulação há o salvamento. Assim foi nos 430 anos no cativeiro egípcio, assim foi no cativeiro assírio, assim foi no cativeiro babilônico, assim será depois que as pragas forem derramadas. O povo de Deus vai estar no meio da tribulação. Mas eu garanto para você, a salvação é pela graça. E a graça descerá do céu para te salvar. Ela já te salvou no passado, na cruz. Ela continua te salvando hoje, no processo de santificação. E ela vai te salvar futuramente quando descer pós-tribulação para recolher o seu povo. Não existe arrebatamento secreto, não existe 7 anos de tribulação. Usam-se por aí um período que é do início do 1º século, quando Cristo está no seu ministério, erroneamente, divide-se em 7 períodos a raça humana, a história humana, e divide-se também a igreja em lei, a dispensação da lei e a dispensação da graça. É graça de Gênesis a Apocalipse. Um texto mal compreendido que eles usam é Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu amigo, quem é que está debaixo da lei? Aquele que gosta de viver pecando, que gosta de viver adulterando, que gosta de viver matando, que não se arrepende dos seus erros. Quem está debaixo da graça? O judeu, o egípcio, o arábio, o brasileiro, o irlandês, o alemão, o pobre, o rico, todos estão debaixo da graça. Basta aceitar. A graça é para todos. Meu amigo, Deus só tem um plano de salvação. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Romanos 16, 25, Paulo dizendo: e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Fabiano, o que tem isso a ver? Vamos explicar para você. Apocalipse 13, 8. Continua olhando um texto comigo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1,9. Porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Amigo, justificação segundo Paulo. Romanos 3,24. Venha comigo. Romanos 3,24. Olha o que é justificação segundo Paulo. Sendo justificados gratuitamente, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Graça é a fonte. Desde Adão, Gênesis 3,15. Lá no Éden, a graça foi derramada quando um cordeiro foi sacrificado e a pele foi tirada e coberta a nudez de Adão e de Eva. E ali foi a primeira profecia messiânica de que Jesus viria, o próprio Deus, para morrer por Adão e por toda a geração vindoura. Amigo, Romanos 5,9. Venha comigo. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual ira? Ali, Apocalipse capítulo 16 diz que a ira do Cordeiro são as 7 pragas que serão derramadas após a porta da graça se fechar. Quando Jesus parar de interceder no céu, quando o Espírito Santo parar de ajudar o ser humano, a conduzir o ser humano à verdade,
a mostrar o pecado, a mostrar que há um juízo. Quando o Espírito Santo cessar sua obra aqui na terra e Cristo cessar sua obra no céu, meu amigo, a porta da graça se fecha e a ira de Deus cai sobre a raça humana. Sobre quem? Só sobre os ímpios. Eita! Olha, o que está dizendo Paulo aqui? Quanto ao contexto de justificação, quanto à graça. Romanos 3,24 diz que a graça é a fonte. Romanos 5,9 diz que o sangue é o meio pelo qual a graça age. E Apocalipse 13,8 diz que é desde a fundação do mundo. Ué, Fabiano, não é desde que Jesus veio? Não. Desde a fundação do mundo. Apocalipse 13,8 diz do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Amigo, ainda um detalhe para mim e para você. Romanos 5,1 diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé é o método. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, por inteiro diz que sempre foi assim, pela fé. Fé em quem? Em Cristo. Antes da cruz, no sacrifício vindouro. Pós-cruz, no sacrifício passado. Romanos 2,13 diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Obras. Qual é? Os frutos. Então, amigo, Tiago, capítulo 2, verso 17, diz que a fé sem obras é morta. Eu queria que você acompanhasse este gráfico comigo. A graça é a fonte, o sangue é o meio, a fé é o método, as obras são os frutos. Então, querido, exemplos bíblicos do Antigo Testamento de que a salvação é pela graça e de que a graça é estendida desde Gênesis na história até Apocalipse. Noé, em Gênesis 6,8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Abrão, quando foi chamado para sair da sua terra, Ur dos Caldeus, para ir para uma terra em que o Senhor tinha preparado para ele. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Davi, no Salmo 6,4, diz assim: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Ué, mas não é pela lei não, Fabiano? Nunca foi. O salmista Davi diz que salva-me por tua graça. Oh, meu amigo, a lei e a graça. Olha aqui o que Santo Agostinho, um padre católico, um teólogo católico, fala sobre a lei. A lei é dada para que a graça possa ser exigida. A graça é concedida para que a lei possa ser cumprida. Os judeus, querendo ser salvos pela lei, sem a graça, no passado é raro. Hoje, você querer ser salvo pela graça sem a lei, também está errando. Graça e lei andam de mãos dadas. As duas que juntas começaram a agir a entrada do pecado, juntas agirão até a eliminação do mesmo. Meu amigo, por que existe graça? Porque existe pecado. Caso contrário, a graça seria desnecessária. Como sabemos que existe pecado? Olha o que diz Romanos 5,13. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Eu só sei do pecado porque a lei me mostra do pecado. Olha o que Romanos 4,15 diz. Porque onde não há lei, também não há pecado. Por que eu preciso da graça? Porque há pecado. Eu e você somos pecadores. Por isso a graça foi derramada. Amigo, a lei revela o pecado na vida do homem.
E a graça traz o remédio para este pecado. Repita comigo. Guarde essa frase com você. A lei revela o pecado na vida do homem. E a graça traz o remédio para este pecado. Oh, que texto profundo, né? Muito bonito. Amigo, venha comigo. Você quer receber o remédio para te livrar do pecado? Quer você entregar sua vida a Jesus? Você precisa dar 6 passos dentro do processo da salvação pela graça. Primeiro passo, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Você aceita? Segundo passo, você precisa arrepender-se e converter-se. Atos 3,19 tem esse texto. Terceiro passo, você precisa confessar os seus pecados. 1 João, capítulo 5, os versos 11 e 12, falam que você precisa de Jesus. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que você precisa confessar os seus pecados. Porque Jesus é fiel e justo, Deus é fiel e justo para poder perdoar os seus pecados. 1 João capítulo 2 diz que você tem um advogado no céu. Confesse os seus pecados hoje. Aceita Jesus, primeiro passo. Arrependa-se, converta-se. Confesse os seus pecados. Quarto passo. Você precisa obedecer os mandamentos de Deus conforme está em Êxodo capítulo 20, dos versos 1 a 17. E tem um detalhe. Os mandamentos começam com amor. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Amor. Depois ele apresenta 4 mandamentos em reverência a Deus, entre eles o sábado. Depois ele apresenta mais 6 mandamentos em referência ao próximo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amigo, quinto passo, você precisa ser batizado. Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E este batismo é por imersão. Não existe outro tipo de batismo, porque Jesus foi batizado por imersão no ano 27 da nossa era. Quando tinha 30 anos, Jesus foi mergulhado no Rio Jordão por João Batista. Não quer você, neste momento, tomar essa decisão também? Dando passos da salvação? O último passo é perseverar até o fim. E perseverar até o fim, filho, não é você perseverar até amanhã, quando vier um problema, quando for atacado por uma epidemia ou pandemia. É perseverar até a morte. E se você morrer, que morra em Cristo. Mas, meu amigo, não desista. 6 passos. Vamos recapitular. Aceite Jesus. Arrependa-se e converta-se. Confesse os seus pecados. Obedeça aos 10 mandamentos. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo e ama Jesus. Batize-se por imersão. Procure uma igreja. Você, nesse momento, que está nos assistindo, existe um site, encontreumaigreja.com.br. Você vai encontrar uma igreja adventista bem próximo da sua casa, Adventista do Sétimo Dia. Chegue lá e diga que você está estudando a Bíblia com os valentes do rei e entregue a sua vida para Jesus e diga que você quer ser batizado, meu amigo. O último passo, perseverança. Naquilo que você aprendeu, está aprendendo aqui conosco. Oh, meu amigo, isto é poderoso. Jesus está esperando a sua decisão nesta noite. Nós estamos esperando a sua decisão nesta noite. Coloque aí no chat do YouTube. Oh, você aceita? Eu quero orar com você neste momento. Querido e bom Pai, em o nome de Jesus, eu te agradeço pela decisão dos teus filhos nesta noite. Nesta noite eles querem dar os passos da decisão. Eles querem te aceitar como único e suficiente Salvador. Eles querem se arrepender genuinamente e converter-se. Eles querem confessar os pecados. Eles querem obedecer os mandamentos de Deus. Não para serem salvos, mas porque foram salvos por Cristo na cruz do Calvário. Eles querem se batizar por imersão, Senhor. E eles querem perseverar até o fim. Ó Senhor,
Revista eles com o poder do Espírito Santo para que possam cumprir esses 6 passos e aceitarem nesta noite serem batizados em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, porque vamos estudar o santuário terrestre. Não perca esse estudo. Até mais.